doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, imensa esperança do porvir, marchar ao claro. Olá, crianças! Hoje vocês vão conhecer a história de um homem que muito contribuiu com o espiritismo no mundo. Mas, antes de começar, vamos lembrar do codificador do espiritismo. Quem foi? Allan Kardec. Allan Kardec publicou os 5 livros da doutrina espírita. Pois não é que esse homem da nossa história reencarnou na Terra justamente com a missão de auxiliar Allan Kardec na organização desse trabalho de fé? E esse missionário cumpriu muito bem sua missão. Sua obra contribuiu para a divulgação do espiritismo no mundo e ficou conhecida como a revelação da revelação. Mas quem é esse homem? Vamos conhecer essa linda história? Era uma vez um homem chamado Jean-Baptiste Rustem. Ele nasceu em Bécles, na França, em 15 de outubro de 1805. Juventude cheia de dificuldade, família pobre, começou a trabalhar cedo para poder estudar. Cheio de fé em Deus, Rustem em nenhum momento se deixou vencer pelo desânimo. Trabalhou como professor de 1823 a 1826, a fim de custear os estudos em direito e formar-se como... Em que Rustem se formou? Vamos abrir a aba para descobrir? Ele se formou como advogado, profissão que passou a exercer em Paris de 1826 a 1829. Depois, ele foi morar na cidade francesa chamada Bordeaux, onde continuou a trabalhar como advogado. Em 1850, casa-se com sua prima Elisabeth Rustem. Em 1860, após ser vítima de uma doença prolongada e dolorosa e com sua saúde debilitada, se afastou da advocacia. Rustem, apesar de crer em Deus, era contrário a credos religiosos carregados de superstições e conceitos dogmáticos e, por isso, punha-se em constantes meditações a respeito do... Em que Rustem pensava procurando respostas? Vamos retirar o coração e descobrir? No cristianismo de Jesus. Rustem estudava e praticava os ensinamentos de Jesus, mas havia muitas coisas que ele não entendia. Por essa época, a França continuava vibrando com os fenômenos das chamadas mesas girantes e já se falava muito em comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual. Rustem, muito estudioso e sempre procurando respostas para os seus questionamentos, ficou interessado em conhecer esses fenômenos. Rustem, então, para melhor entender esses fenômenos supranormais, leu e examinou 2 livros que tinham sido publicados por Allan Kardec, justamente naquele período, de 1857 a 1861. Quais foram esses 2 livros? Vamos abrir a persiana e descobrir? Rustem leu o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Encontrando nesses estudos respostas para suas indagações, se interessou pelos trabalhos de observação e experimentação dos fenômenos espíritas, passando a frequentar um grupo espírita formado por médiuns tarimbados, membros de ilustres famílias, atendendo recomendação do próprio Kardec.
Depois desse intenso trabalho de experimentação e de observação, o próprio Rustem afirmou: depois de ter visto e ouvido, minha fé se firmou de modo inabalável. Estava pronto para a grande missão que lhe aguardava na Terra. Em dezembro de 1861, ele visita a senhora Emily Collignon. No momento em que ele se preparava para ir embora, a senhora Emily sentiu na mão uma agitação fluídica, indicadora da presença de um espírito desejoso de se manifestar. Ela atendeu e, no mesmo instante, recebeu uma longa mensagem psicografada dirigida para ela e para Rustem. Mas quem eram os espíritos que assinavam a mensagem? A mensagem era assinada pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Senhora Emily e Rustem tiveram uma imensa surpresa e se sentiram cheios de amor e também de temor de não serem capazes nem dignos do encargo que lhes era deferido. Mas qual era essa tarefa? Eles lhe falavam sobre o trabalho que os dois deveriam realizar juntos, o início da maior obra mediúnica de todos os tempos sobre a Boa Nova. Eles falavam sobre o início de os 4 evangelhos, a revelação da revelação. Em maio de 1865, todos os materiais estavam preparados. Os espíritos reveladores chamaram a obra de Rustem de Revelação da Revelação. Vamos entender por quê? A primeira palavra, revelação, é o espiritismo no geral e não a obra de Rustem em particular. A segunda palavra, revelação, é o cristianismo. Essa expressão afirma que o espiritismo veio revelar a revelação do Cristo. Sendo assim, a principal tarefa de Rustem foi reunir em coro a palavra dos apóstolos do Cristo, trazendo-nos a explicação de seus evangelhos, versículo a versículo. Os volumes da codificação kardeciana e de os 4 evangelhos contêm milhares e milhares de páginas de luz. Falam de amor, de caridade, de compreensão, de fraternidade. Trazem em seu seio o eco das vozes dos céus, dos Espíritos do Senhor, a falar-nos como nunca nos fora falado antes sobre as coisas do céu e da terra. Rustem desencarnou no dia 2 de janeiro de 1879, com 73 anos de idade. E essa foi a história de Jean-Baptiste Rustem, o grande vulgarizador do espiritismo no sul da França, homem de bem, coração generoso, discípulo fervoroso de Allan Kardec e instrumento de Deus na compilação, por convocação espiritual, da monumental obra mediúnica Os 4 Evangelhos, ou Revelação da Revelação. Fim. Então, crianças, gostaram da nossa história? E como essa grandiosa obra de Rustem, Os 4 Evangelhos, a revelação da revelação, chegou aqui no Brasil? Ah, essa já é uma outra história. Um beijo no coração de vocês e até a próxima vez.